A figura mostra um arranjo retangular de partículas carregadas mantidas fixas no lugar com A igual a 39 centímetros. E as cargas indicadas como múltiplos inteiros de Q1 igual a 3,40 picocoulomb e Q2 igual a 6 picocoulomb. Com V igual a zero no infinito, qual é o potencial elétrico no centro do retângulo? Sugestão: examinando o problema com atenção, é possível reduzir consideravelmente os cálculos. Então, para esta configuração aqui, vamos inicialmente identificar cada uma dessas partículas. Calcular o potencial no centro do retângulo, que vou chamar de ponto P, basta utilizar o princípio da superposição. Então, o potencial no ponto P é igual ao potencial devido à partícula 1, mais o potencial devido à partícula 2, mais o potencial devido à partícula 3, mais o potencial devido à partícula 4, mais o potencial devido à partícula 5, mais o potencial devido à partícula 6. E o potencial de uma partícula dessa é dado pela expressão para o potencial de uma carga pontual, que é 1 sobre 4πε0 Q sobre R. Então, aqui ao longo dessa diagonal, a gente tem a distância da partícula 1 até o ponto P. Aqui, essa também é a distância da partícula 4 até o ponto P. E também é a distância da partícula 3 até o ponto P. E também é a distância da partícula 6 até o ponto P. E a partícula 2 e 5 possui essa distância aqui, que olhando para o lado do retângulo, vale A sobre 2. Já essa distância aqui é metade da diagonal. Então, se a gente for analisar esse triângulo formado aqui, esse lado aqui é A, esse lado aqui do triângulo é 2A, e aqui eu vou chamar de D. Eu vou chamar de D o todo e depois divido por 2 para pegar essas distâncias. Então, aqui é D. Desse triângulo aqui, a gente utiliza o teorema de Pitágoras e tem que D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2A ao quadrado. Isso aqui nos permite escrever D como sendo igual a raiz de 5 vezes A, onde o A é dado no problema. Então, a gente sabe que o potencial de cada uma dessas partículas é dado por essa expressão, 1 sobre 4πε0 Q sobre R. Então, agora é só substituir para cada uma dessas partículas, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6, e as distâncias respectivas, R1, R2, R3, R4, R5 e R6. Se essa distância aqui é metade da diagonal, então essa distância aqui é D sobre 2. Vou escrever bem aqui. Essa distância aqui é D sobre 2, onde o D a gente encontrou aqui, que é metade. E vamos agora seguir a sugestão dada no problema e reduzir os cálculos. Como? Identificando quem é que tem o mesmo potencial. Ora, a partícula 2 e a partícula 5, elas estão à mesma distância, que é A sobre 2, e possuem a mesma carga. Então, mesma carga, mesma distância. Então, o potencial devido à partícula 2, no ponto P, é igual ao potencial devido à partícula 5 no ponto P. Então, a gente pode já simplificar essa expressão. Outra simplificação que dá para fazer é com relação à partícula 1 e à partícula 4, porque a partícula 1 e a partícula 4 possuem as mesmas cargas e estão à mesma distância do ponto P, que é D sobre 2. Então, V potencial devido à partícula 1 é igual ao potencial devido à partícula 4. E ainda podemos relacionar o V3 e o V6, porque o V3 possui uma carga 3 vezes maior, né, negativa, uma carga negativa, 3 vezes mais negativa do que a carga da partícula 6. Então, como a gente vai comparar esses potenciais, o potencial da V3 vai ter menos 3Q aqui, e o potencial da carga 3 vai aparecer o menos 3Q1 aqui, e o potencial da carga 6 vai aparecer o menos Q, ou seja, o potencial da carga 3 ele é 3 vezes maior do que o potencial da carga 6. Então, a gente escreve que o potencial da carga 3 é igual a 3 vezes o potencial da carga 6, porque aqui é menos 3Q, enquanto que aqui é Q, e eles estão à mesma distância, que é a distância aqui D sobre 2, que já identificamos o D aqui embaixo. Então, com essas considerações, a gente simplifica essa expressão, porque da figura a gente identifica que o V1
é igual ao V4, mesma distância, mesma carga. O V2 é igual ao V5, mesma distância, mesma carga. E o V3 e o V6 também podem estar relacionados, apesar de não terem a mesma carga, eles têm a mesma distância e a carga de 3 é 3 vezes maior que a carga de 6. Então, o potencial de 3 será 3 vezes maior que o potencial da partícula 6. Então, substituindo isso aqui, a gente escreve então que o potencial de P é igual a V1 mais V2 mais, aonde tem V3, a gente vai escrever 3 vezes V6. Aonde tem V4, a gente vai escrever V1. Aonde tem V5, a gente vai escrever V2 mais V6. E aqui a gente simplifica a expressão. V4 vai ser, então, 2 vezes V1 mais 2 vezes V2 mais 4 vezes V6. E agora, substituindo V1, V2 e V6 por 1 sobre 4 πε0, a carga respectiva e a distância respectiva, então V1 vai ser 1 sobre 4 πε0, Q1 sobre R1. V2, 1 sobre 4 πε0, Q2 sobre R2. E V6 vai ser 1 sobre 4 πε0, Q6 sobre R6. A carga 1 tem uma carga de mais 2Q1, está a uma distância D sobre 2. A carga 2 é mais 4Q2, está a uma distância A sobre 2. E a carga 6 é menos Q1 e está a uma distância D sobre 2. Substituindo, aí observe que a gente tem que levar em consideração o sinal da carga quando estamos tratando com potencial. É diferente do campo elétrico, que a gente trabalhava com o módulo. Então, se a gente for observar essa expressão aqui, a gente tem 4 vezes Q1 dividido por D sobre 2. E aqui temos menos 4 vezes Q1 dividido por D sobre 2. Então, esse termo aqui, ó, papoca com esse termo aqui. Vai sobrar apenas esse termo. Então, o potencial no ponto P vai ser, onde Q2 vale 6 vezes 10 a menos 12 coulomb, está dado aqui no enunciado, e o A vale 39 centímetros, ou seja, 0,39 metros dividido por 2. E o potencial no ponto P é, então, 2,21 volts. Esse é o potencial no ponto P, que está no centro desse retângulo identificado na figura.